Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre investimentos, mudança de mentalidade, construção de patrimônio, objetivando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês porque eu não invisto em um determinado fundo imobiliário de galpões logísticos. Antes de tudo, Ednardo, o que é um fundo imobiliário de galpões logísticos? Pois bem, imagine você que está aí em uma autoestrada do nosso Brasil e de repente você se depara com aqueles conglomerados enormes de galpões. Esses galpões onde Amazon, Mercado Livre, Shopee costumam armazenar os seus produtos. Aí você e eu queremos ser donos de um desses galpões, porém nós não temos os milhões necessários para isso. É aí que entra e surge a figura do fundo imobiliário. Eles reúnem o dinheiro de milhares de investidores e pequenos cotistas como eu e você, e com esse nosso dinheiro eles compram esses enormes galpões. Esses imóveis, por sua vez, passam a ser alugados para grandes empresas, como já citei, Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, e essas empresas pagam aluguéis para os fundos imobiliários, dos quais eu e você somos os donos ou os cotistas. Consequentemente, esses pagamentos de aluguéis são divididos entre nós, os cotistas. É o que nós chamamos de dividendos, no caso dos fundos imobiliários, mais especificamente proventos. Proventos esses que, até a data presente, 9/3/2026, são isentos de qualquer tributação. Pessoal, aqui é a minha carteira de milhão. Vejam que eu mesmo sou investidor de fundos imobiliários, possuindo 11 ativos na minha carteira. E dentre esses 11 ativos, eu tenho sim fundos imobiliários de galpões logísticos. Vejam aqui em proventos que todos os meses eu recebo ali um pouco mais de R$ 1.500 somente de FIIs, como é mostrado aqui na tela, sendo que no mês vigente eu já recebi R$ 465,49. Um pouco mais abaixo, vemos que em toda a minha jornada investindo em fundos imobiliários eu já recebi mais de R$ 29 mil, iniciando essa jornada lá em 2023. Quando no primeiro mês eu recebi R$ 32,76. Logo, fundos imobiliários são um excelente dispositivo para quem busca, assim como eu, renda passiva todos os meses pingando na conta. E justamente por ser esse dispositivo responsável por nos entregar rendimentos mensais, eu sempre procuro fazer escolhas que me deem bons retornos. Claro, observando e estando atento aos riscos que esse tipo de ativo está sujeito, pois fundos imobiliários também são, assim como as ações, renda variável. Pessoal, eu peguei aqui 3 fundos imobiliários do tipo tijolo e todos esses investem em galpões logísticos. Quando nós olhamos o HGLG11, o P sobre VP, ele é o fundo mais descontado. Quando nós olhamos para o Dividend Yield, ou seja, quanto que ele retorna de dividendos em relação à sua cota ao longo de um ano, nós vemos que o XPLG11 é quem leva vantagem. Se nós olharmos este mesmo retorno médio ao longo de 5 anos, quem leva vantagem é o BTLG11. Se nós olharmos a vacância, que é o quão disponível ou vago está cada um desses fundos imobiliários, veja que quem tem a menor vacância é o HGLG11. Se olharmos o número de cotistas, o HGLG11 também leva vantagem.
vantagem. E se olharmos a liquidez diária, que é exatamente o volume de negociações por dia, quem leva vantagem é o BTLG11, embora o HGLG esteja bem próximo. Se olharmos o valor patrimonial, ou seja, o quanto de grana cada um desses fundos imobiliários tem como patrimônio, nós vemos que o HGLG11 também leva vantagem neste quesito. Bem, Ednardo, então, diante do que você já mostrou, já nos deixa uma pista de que, pelo menos, o HGLG11 não é o fundo que você não investe, pois ele leva vantagem em quase tudo. Pois é, caros investidores, é exatamente aí que está o ponto. Eu invisto em fundos imobiliários buscando renda passiva. E dentre os seus pares, existem fundos melhores do que o HGLG11. E isso nós vamos ver na prática. Pessoal, continuando aqui o nosso comparativo, eu peguei R$10.000 e investi em cada um dos 3 fundos imobiliários. No HGLG11, esses R$10.000 me possibilitaram comprar 62 cotas no dia 2 de janeiro de 2023. Por que esta data? Porque, como vimos ali, foi exatamente em 2023 que eu comecei a receber proventos. Consequentemente, foi quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Então, se nós passarmos aqui os mesmos R$10.000 investidos em BTLG11 me proporcionaram a compra de 102 cotas na mesma data e também R$10.000 investidos em XPLG11 me permitiram comprar na mesma data 104 cotas. Observe, pessoal, que quem investiu R$10.000 no HGLG11 teria um patrimônio hoje reduzido, considerando somente o valor das cotas, pois teria este um decréscimo em seu capital de mais de R$200. Quanto aos proventos recebidos ao longo do tempo, o HGLG11 entregou R$2.548,20. As mesmas informações com relação ao BTLG11 já são bem diferentes. Veja que ao longo deste tempo, de 2023 até a presente data, nós teríamos um ganho de capital de mais de R$600 e os dividendos recebidos seriam ali de quase R$3.000. Quando olhamos o XPLG11, da mesma forma, obtivemos um ganho de capital e tivemos proventos que ultrapassam ali os R$3.000 mensais. Ademais, pessoal, analisemos aqui os proventos recebidos. Aqui eu estou setando os últimos 5 anos, porém, o que nós temos aqui são exatamente 38 meses, ou seja, temos aqui listado 3 anos e 2 meses, isso porque nós começamos no início de 2023. Então não são 5 anos, são 3 anos e 2 meses. E o que chama a atenção aqui nos proventos de HGLG11 é que, à exceção do mês 7 de 2023, todos os meses ele paga exatamente o mesmo valor, ou seja, não há variação no valor distribuído por cota ao longo dos anos. Se nós olharmos o BTLG11, veja que ele sofre variações. Ele iniciou ali pagando R$ 75,48 para a quantidade de cotas que nós havíamos adquirido com os R$10.000 e depois ele subiu para R$ 77. Continuou pagando esses R$ 77,52 e subiu para 82. Depois baixou para 79, voltou a 77 e voltou a subir a 79. Em janeiro de 25, ele teve ali um acúmulo de reserva e distribuiu R$ 88,56, voltando então a distribuir R$ 79,56. Mas com o passar do tempo, ele passou a distribuir na casa dos R$ 80. Esse mesmo movimento de crescimento nós vemos aqui no XPLG11. Ele pagava no princípio R$ 76,96, indo a 82, voltando a 81
81 e foi pagando ali por um longo período os R$ 81,12, subindo para 85 e 28 e vem mantendo esses 85 e 28 no último ano. E olhando aqui, pessoal, o histórico mensal dos dividendos, a exceção de julho de 2023, onde ele entregou ali uma reserva acumulada, observe que todos os meses ele entrega R$ 68,20. Então esta é a média de distribuição do HGLG11. Já estamos no ano de 2026 e ele continua pagando os mesmos R$ 68,20 que pagava lá em 2023. Quando olhamos o BTLG11, nós vemos que isto não acontece, pois ele iniciou pagando R$ 75,48 em 2023 e atualmente já paga R$ 81,60. Se formos olhar o XPLG11, acontece igual ao BTLG11, onde ele iniciou pagando R$ 76,96 em 2023 e agora em fevereiro de 2026 ele já paga R$ 85,28. Logo, pessoal, eis o motivo pelo qual eu não invisto mais em HGLG11. Eu investi no passado, porém em meados de 2025 eu vendi as 129 cotas que eu possuía de HGLG11, pois eu invisto em fundos imobiliários objetivando renda passiva. E se essa renda não aumenta, está estagnada, não evolui, eu não vejo sentido algum continuar investindo o meu dinheiro naquele ativo. Lembrando que esta é a minha opinião. Você pode muito bem concordar ou divergir do que eu estou falando. Eu, porém, busco renda. Sei que existem os riscos envolvidos, mas como mostrei, dentro da mesma classe de ativos e tão bons quanto o HGLG11, nós temos o BTLG11 e o XPLG11, que entregam melhores resultados. E o vídeo de hoje é isso. Espero que gostem deste conteúdo. Peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!